E aí, pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Começo contigo hoje com uma pergunta. Você tá feliz? Você é feliz? Ih, já fiz duas, né? Vamos à questão principal. O que é felicidade? Nossa, bando de pergunta difícil, né? Pois é, hoje nós vamos falar sobre o que é felicidade. Na última aula a gente já causou uma crise, né? Falamos sobre crise. Na última aula nós falamos sobre angústia, mas agora a gente vai tentar dar uma maneirada e falar sobre felicidade e entender um pouquinho de algumas das perspectivas filosóficas sobre felicidade. Tu achou por acaso que a gente não fosse filosofar? Claro que a gente vai filosofar, né, meu bem? Por favor, tá? Pega lá o teu livro, abre lá no capítulo 2 que a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Então, vamos embora ser feliz. Muito bem, meninos, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, né, Filosofia da Existência. Nós já falamos sobre crise, né? Então nós já entendemos um pouco sobre o que é uma crise, né? Provocamos aí um pouquinho de crise no pensamento de vocês, no sentido de pensar criticamente, né? Na última aula nós falamos sobre angústia. Então, o sentido de angústia, principalmente na filosofia da existência, né? Pegamos ali as ideias do Kierkegaard para tratar um pouco melhor sobre a angústia. E hoje nós vamos começar, porque esse assunto ele não se encerra nesta aula, tá? Nós vamos começar falando sobre felicidade, né? Então, é um assunto que parece muito mais animador do que falar sobre angústia, vamos combinar, tá? Então, primeiro de tudo, né? O que é felicidade? E aí a gente já começa com uma pergunta difícil, né? O que é felicidade? O que significa ser feliz? O interessante dessa pergunta é que ela pode ter diversas respostas. Então, para cada pessoa diferente para quem você pergunte, possivelmente nós vamos ter uma resposta diferente. Por quê? Porque o conceito de felicidade, ele é muito subjetivo, ele é muito individual, ele é muito pessoal. O que para mim eu posso considerar como felicidade, para você pode ser algo que não tem tanta importância assim ou que não determinaria a sua felicidade. E o que para você significa felicidade, né? Pode ser que para mim não tenha importância. Então é algo bem relativo e bem pessoal quando a gente pergunta sobre o que é felicidade. Mas o interessante é que mesmo que seja individual, subjetivo, pessoal, como a gente usa aí o termo, né, intransferível, ou seja, eu não posso aplicar o meu sentido de felicidade para a sua vida, por exemplo, e vice-versa, né? Você também não pode fazer isso para mim, né? Ainda assim, na nossa sociedade nós temos, né, uma ideia dentro do senso comum, do que a gente chama de senso comum, que seria aquele pensamento, né, de uma maneira geral, da maioria das pessoas, tá? Sobre o que é felicidade. Então, possivelmente, mesmo que você tenha ali, né, os pormenores de cada definição sobre felicidade para cada pessoa, algumas coisas elas sempre iriam aparecer, né? Então, algumas coisas, a opinião das pessoas ela é compartilhada, né? Então, por exemplo, a felicidade é o quê? Ter saúde, né? Ainda mais no momento desse como o nosso, né? Ter saúde, ter amor, ter dinheiro suficiente, né? Aí algumas pessoas extrapolam, vão dizer, ser rico, ter muitos carros, ter muitas casas, né? E por aí vai, né? Ou, por exemplo, nesse instante que a gente está vivendo agora, você não ter perdido ninguém da sua família ou não ter ficado doente, isso pode ser sinônimo de felicidade. Então, são coisas que a gente encontra normalmente na maioria dos discursos, né? Se você vai perguntar para alguém ou se você é questionado, né, sobre o que significa felicidade, tá? Mas essa ideia, além, né, disso tudo, além do conceito pessoal que as pessoas têm sobre felicidade, além dessa parte aí do senso comum do que as pessoas consideram felicidade na nossa sociedade, há muito tempo, né, esse questionamento sobre o que é ser feliz, da onde que vem a felicidade, o que proporciona a felicidade, isso já são questionamentos que existem na alma do ser humano há muito tempo, né? Então, desde lá da antiguidade, e talvez muito antes disso, mas na antiguidade, como nós temos ali a filosofia surgindo, né? Esses questionamentos eles passam a fazer muito mais parte da vida do ser humano.
tá? Então, vai realmente surgir em algum momento questões desse tipo, né? Será que eu sou feliz? O que é felicidade? Então, você se considera feliz? Claro que você pode responder aí, né, para você mesmo. Até porque mesmo se a gente estivesse em sala de aula, essa seria uma pergunta para você responder para si mesmo, né? Em que consiste a felicidade? Né? Aonde que ela se encontra? Onde é que ela realmente habita? Onde que ela tá? Tá na minha família? Tá na minha saúde? Tá na minha fé? Né? Aonde que tá a minha felicidade? Então, como a gente estava falando, desde a antiguidade, né, muitos filósofos eles vão considerar a felicidade como o fim último da vida humana. O que significa isso? Vou até grifar para ti aqui, né? Porque eu sou tão a louca do marcador que eu dou um jeito de grifar até em aula online. Olha que legal, né? Então, fim último da vida humana. O que isso significa? Que é o objetivo final do ser humano, né? Como pessoa, como ser, buscar a felicidade, tá? E com relação a isso, foram muitos os tratados, muitos os livros, né, que foram escritos sobre a felicidade, né, sobre o que é felicidade e também sobre os mais diversos caminhos para encontrar essa felicidade. Se nós fôssemos falar de cada um dos filósofos aqui, a gente ia gastar bastante tempo, né? Mas o teu livro, que é o material que a gente usa, ele se limita a 2, né? Pelo menos nesse momento, tá? Como eu te falei, essa é uma aula que a gente está começando a falar sobre esse tema. Se você for olhar lá no seu livro, nós temos aí na página 23, 24 e 25 textos sobre felicidade e filosofia da existência. Então, nós vamos dividir esse tema aí em 3 partes, tá? Até para não ficar muito extenso e para a gente conseguir entender melhor do que se trata. Então, nessa aula, nós vamos ver a parte do texto que está na página 23, que é justamente, né, o texto que trata de algumas visões sobre o que é felicidade para filósofos na antiguidade. E aí o autor do nosso livro escolhe 2 filósofos, Aristóteles e Epicuro. Tá? Então, nós vamos tentar entender um pouquinho a noção de felicidade para esses 2. Claro que eles não são os únicos filósofos que vão abordar esse tema. Se você tiver curiosidade de pesquisar, de ir atrás, de saber, né, você vai ver que vários, né, inúmeros filósofos vão discorrer sobre esse tema, né? Alguns concordando, outros discordando, né? Outros com teses completamente diferentes de Aristóteles e Epicuro, tá? Mas nós vamos nos ater a esses 2, beleza? Então, primeiro a gente vai ver a visão de Aristóteles sobre o que é felicidade, tá? Essa frase que você está vendo aí, né, esse trechinho é um trechinho que tem aí no teu livro também e é retirado da obra de Aristóteles, tá? Do livro 1, chamado de Ética a Nicômaco, que é onde ele vai discorrer sobre a ideia dele do que é felicidade. Então ele diz assim: se há então para as ações que praticamos alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais, evidentemente tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Não terá então uma grande influência sobre a vida e o conhecimento desse bem? Então, ele está falando aqui justamente dessa intensidade que o ser humano tem em buscar a felicidade. Tá? E aí ele tem uma ideia, né, a partir de uma série de raciocínios, do que é felicidade. Primeiro, Aristóteles ele é aquele filósofo que ele considera, né, o ser humano como um animal racional. Né? O raciocínio, ou a racionalidade, né, o uso da razão é justamente o que nos diferencia dos outros animais. Essa é a ideia de Aristóteles, tá? Que o ser humano, ele, sem isso, ele seria como qualquer outra coisa, né? Qualquer outra criatura na face da Terra, agindo por instintos, movido por vontades, por desejos. Lembra, a gente falou sobre a visão dele, né? Quando tratou lá sobre liberdade, né? Nós falamos que ele vai interpretar justamente essa ideia de que quando o ser humano ele é livre,
Ele é livre porque ele consegue controlar os seus desejos, ele é livre porque ele consegue controlar as suas vontades e não ser dominado por elas. Por quê? Porque se ele for dominado pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelas suas paixões, ele é como qualquer outro animal na natureza, né? Mas aí se ele usa o raciocínio, né, ele é justamente isso que o diferencia das demais criaturas que a gente encontra, tá? Então ele toma como base essa ideia do homem como um ser racional, né? Ele usa esse termo animal racional, mas como um ser racional, tá? Para daí partir para uma série de outras explicações, tá? E quando ele vai tratar sobre felicidade, ele também se baseia nessa ideia do homem como um ser racional. Então, qual é a conclusão que ele vai chegar? Né? Que a maior virtude de nossa alma racional, já que a gente, né, não é como qualquer outra criatura na natureza, é justamente o exercício do pensamento, tá? E, segundo ele, a felicidade ela chega a se identificar com essa atividade pensante do filósofo. Então, a felicidade ela está justamente na pessoa, né, no ser humano, em usar o seu raciocínio, né? Usar a sua atividade pensante, usar a sua racionalidade, né? É justamente o fato do ser humano usar a sua racionalidade que, segundo Aristóteles, ele praticamente ele sacraliza, né, um pouco isso e diz que isso nos aproxima, né, de divindade. Não que nós sejamos deuses, mas é que o fato de nós podermos usar a razão, né, nos diferencia dos demais animais e nos aproxima quase de uma sacralidade ali da razão, certo? Sem perder de vista a aplicação prática desse pensamento aristotélico, né? Ele vai tentar aplicar essa percepção, tá? As suas ideias no que ele considera como a política, tá? Lembra, a política para Aristóteles não é uma política como a gente vê hoje, tá? A política é justamente aquela habilidade, né, de organizar, de entender as coisas como elas acontecem, como elas ocorrem dentro da sociedade, tá? Então, a política e o Aristóteles ele chama, né, o ser humano de animal político, né, justamente porque ele usa o raciocínio dele, porque ele tem essa capacidade de se organizar em sociedade e deliberar e entender, né, determinadas coisas que outros seres não seriam. Tá? Então, Aristóteles ele considera a política como uma extensão da ética. Nesse sentido, para ele, também é função do Estado criar condições para que o cidadão seja feliz. Tá? Então, a política, neste caso, ela é um instrumento, né, uma extensão, um instrumento da ética, tá? Para proporcionar felicidade às pessoas, felicidade aos cidadãos. Claro que ele tem em mente aqui esse Estado, não é como a gente conhece hoje, mas ele está falando da polis grega, né? Então ele trata, tá, dessa ideia de que as pessoas são felizes quando elas são capazes de usar a sua racionalidade, né? O Estado também é capaz de proporcionar felicidade às pessoas quando ele age corretamente com relação à política para os cidadãos, tá? Essa é a ideia aristotélica de felicidade, né? Bem clássico. E aí a gente tem uma outra que é muito, mas muito diferente da aristotélica, tá? Que o teu livro também traz pra gente. E é interessante ele trazer justamente a ideia de Epicuro, porque não tem nada a ver com a ideia de Aristóteles, tá? Esse aqui vos apresento Epicuro, tá? Tá meio desgastado, mas é mais ou menos como ele seria, tá? Qual a ideia do Epicuro? É muito mais simples, olha aí, né? O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Então, o que ele quer dizer com isso? A felicidade começa no prazer ou na satisfação dos prazeres, tá? E também termina nele, ou seja, também é um objetivo, né? O prazer ele é o início e o fim, o começo e o objetivo de uma vida feliz, tá? Essa ideia, né, de o prazer ser essencial à felicidade, tá, vai fazer com que surja uma filosofia, né, fundada por Epicuro, também conhecida com o nome de hedonismo, tá? Hedônio significa prazer.
tá? E é interessante porque ele escreve, ele tem uma obra que ele chama de Carta sobre a Felicidade. Mais pra frente, nós vamos tratar sobre ela. E aí ele tem uma noção de prazer que ele faz muita questão de deixar claro, né? Por quê? Porque essa ideia aqui, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, e o prazer aparecendo como algo que é essencial à felicidade, ela vai ser muito divulgada e utilizada como se ele estivesse se referindo a prazeres carnais, prazeres, né? Assim, no sentido das pessoas fazerem coisas para nutrirem os seus desejos, alimentarem os seus desejos e deixarem de usar o seu raciocínio, deixarem de usar o seu pensamento. Então, muitas pessoas se apropriaram dessa ideia, né? E o hedonismo, ele parte daí de que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, né? Se aquilo te dá prazer. Tá? E isso pode gerar uma série de problemas, com certeza. Tá? Então, ele faz muita questão de dizer que esse prazer ao qual ele se refere não é um prazer que diz respeito à plenitude, ao gozo dos sentidos, que ele chama. Tá? Então, não não é um tipo de prazer, por exemplo, que as pessoas podem encontrar em bebidas, né? Ele fala assim, não é um prazer que dá para encontrar em bebidas, banquetes, né? Ou na posse de homens ou mulheres, numa mesa farta, né? E coisas do tipo. Prazeres que a gente pode dizer assim, carnais, materiais. Não é isso. Apesar de que muita gente se apropriou dessa ideia dele, né, de busca pelo prazer como sinônimo de busca para a felicidade, né, e, usando o prazer neste sentido, né, no sentido de buscar satisfação, né, em desejos que, enfim, desejos carnais, né, desejos que não tem nada a ver com a questão do pensamento, do uso da racionalidade, por aí vai. Então, ele afirma, né, mesmo depois que ele escreve, né, sobre o prazer, ele afirma numa carta posterior a um aluno dele que não é desse prazer que ele está falando, né? Então, não é no prazer do gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas, que é o que ele diz, tá? Ele fala que as pessoas interpretam erroneamente o pensamento dele, tá? Mas ele está se referindo ao prazer, que significa ausência de sofrimento, de sofrimentos e de perturbações da alma. Então, o que seria essa ausência de sofrimentos e de perturbações da alma? Meu Deus, será que tem como ter, né? Não ter sofrimento? Não é no sentido de que você não vai sofrer nada nunca, não é isso. Mas de que uma pessoa feliz ou uma pessoa que consegue encontrar felicidade, enfim, é justamente aquela pessoa que consegue fazer um exame cuidadoso, ou seja, ela está a pessoa usando o raciocínio dela, né, usando o seu pensamento, né, e a partir disso ela consegue observar a si mesma, investigar as escolhas que ela tem que fazer, entender as rejeições que ela tem, conseguir identificar as opiniões falsas que ela recebe, né? Conseguir acalmar o espírito dela, as dúvidas dela por conta do uso do raciocínio, do uso do pensamento. Então esse é o prazer que ele está se referindo, né? Repara que não tem nada a ver com um prazer de busca, né, de satisfação dos desejos carnais interiores das pessoas. Não, né? É um prazer que faz com que a pessoa consiga visualizar de maneira plena a sua vida, né? Prós e contras, né? E dali tirar as lições que ela precisa, dali conseguir acalmar a sua alma para entender os seus sofrimentos, para entender os seus problemas e a partir de então conseguir, né, viver. Por quê? Se você for pensar bem, né, o que significa felicidade no fim das contas, né? É você conseguir lidar com os seus problemas, porque é fato, você nunca vai deixar de ter problemas. Nunca. Você sempre vai ter coisas a resolver, escolhas a fazer,
Então, você pode pensar, por exemplo, que agora você é adolescente, então é muito chato porque você precisa ficar dando satisfação para os seus pais, né? Você não pode ir e voltar a hora que quiser. E eu nem estou falando em circunstâncias de pandemia, eu estou falando em circunstâncias completamente normais, tá? E isso pode te deixar aborrecido. E aí você pode pensar que não, eu vou ser feliz quando eu puder, né, tiver independência financeira, quando eu sair dessa casa, for dona do meu nariz, dona do meu nariz, vou trabalhar, vou fazer o que eu quiser e ninguém vai mandar em mim. Então, isso é sinônimo de felicidade. Mas aí quando você chega na vida adulta, e vai por mim, eu estou falando de cá, do lado da vida adulta, né? Você descobre que você continua tendo que dar satisfação. Só que agora não é mais para os seus pais, né? Para outras pessoas, né? Para o teu patrão, para tua patroa, né? Para o teu cônjuge, se você for casado, para amigos que você tenha, para tuas redes sociais. Você acaba arrumando outras maneiras, né, de dar satisfação. Então, tem determinadas coisas que não mudam, meu bem. Tá? Só vão se transformar, né, em outras, mas elas não se resolvem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que problemas nós sempre vamos ter, né? Independente do momento da vida em que você esteja. Sempre vai ter. E sempre vai parecer que é, nossa, algo muito difícil. E aí entra o pensamento do Epicuro, né? O que é felicidade, então? É você não ter problema? Não. É você conseguir não se perturbar com eles, né? Conseguir colocar o teu pensamento, né, tão focado na resolução desses problemas e entender que você consegue visualizar o que você tem que fazer, o que você tem que colocar para a tua vida, o que você tem que tirar da tua vida e por aí vai, né? Nisso consiste a felicidade, né? Nesse tipo de prazer. E não na satisfação dos desejos, né? Vou embebedar, vou, né, varar festas de madrugada, eu vou sair com quem eu quiser, né? Beijar na boca e ser feliz. Não é isso, né? Isso pode até te dar prazer, mas é passageiro. Não é algo que vá realmente durar. E se não vai durar, então não vale a pena, certo? Muito bem. Então, o que a gente pode concluir desta aula em que nós começamos a falar sobre felicidade, tá, meus amores? Lembra que nós ainda vamos tratar sobre outros aspectos, né, desse conceito tão importante para a vida do ser humano. Afinal de contas, praticamente tudo que a gente faz, pensa, busca é no sentido de ser feliz. Então, é algo que realmente importa, né, nas nossas vidas, para mim e para você. Então, primeiro, tá? Felicidade é algo subjetivo. Ou seja, cada pessoa vai ter um conceito, uma definição própria para felicidade. E também, não só o conceito, mas a maneira como se vai alcançar essa felicidade. Também é próprio de cada um, tá? Mesmo assim, nós tivemos filósofos que desde a antiguidade já pensavam sobre a definição de felicidade, tá? E aí nós vimos dois hoje, dentre os muitos, né, dentro da filosofia, que tem muito, nós vimos dois, tá? Aristóteles e Epicuro. Aristóteles entendia que a felicidade está presente justamente na alma racional do ser humano, tá? E que isso inclusive o aproximaria das divindades, justamente porque ele tem essa capacidade, né, do pensamento racional. Só isso já era suficiente para se considerar como, né, feliz, vamos dizer assim. E o Epicuro vai falar sobre o prazer, essa relação que existe entre prazer e felicidade. Então, ele acreditava que o prazer era algo essencial à felicidade, né? Então deveria ser buscado, tá? Mas não era qualquer tipo de prazer, como ele foi interpretado, porque muitas pessoas acabaram interpretando erroneamente, né, a filosofia do Epicuro, tá? Então não é o tipo de prazer carnal que satisfaz ali, né, desejos ou instintos momentâneos do ser humano, mas é aquele prazer que leva a um exame cuidadoso, que investigue as causas das escolhas e das rejeições que a gente tem, tá? Que consiga visualizar tudo o que a gente precisa decidir na nossa vida, né? As coisas como estão, enfim. Esse exercício de raciocínio e de pensamento que seria o prazer e que levaria à felicidade, segundo o Epicuro, certo? Se identificou com alguma dessas definições? Não. Também não tem problema, lembra?
conceito de felicidade é subjetivo, certo? Eu desejo do fundo do coração que você seja muito feliz, certo? Eu sei que a gente está num momento bem complicado, mas eu acredito que vale a pena a gente refletir um pouco sobre essas questões, tá? Faz o exercício que está proposto aí na descrição da tua aula, escolhe o exercício que você tem que fazer, tá? Estuda, pensa, reflete. Na próxima aula a gente vai continuar com esse tema de felicidade, mas agora vai abordando o sentido de felicidade é, dentro da sociedade capitalista, beleza? Então, se cuidem, fiquem com Deus, sejam felizes e até a próxima aula. Tchau!